Eu vos reunirei de entre os povos, e vos reconduzirei de todos os países para onde fostes dispersos, e vos darei a terra de Israel. Estas palavras teu-as a Ezequiel, e vos rompanho a crença que aumentou o eterno desejo teu de regressar à terra prometida, a Palestina. No final do século XIX, com Theodor Herzl, nasce uma nova corrente ideológica, que mudará o curso da história contemporânea, o sionismo. O jovem jornalista judeu, nascido em Budapeste, apercebendo-se do constante sentimento de inadaptação e da história de perseguição que envolve os judeus, adotará a concepção de que este povo só conseguirá alcançar a felicidade e o bem-estar através da criação do seu próprio Estado-nação. De facto, a história do povo judeu fora marcada pelo exílio e pela luta pela sobrevivência. Salvos da escravatura no Egito por Moisés, o povo hebreu vem instalar-se na Palestina, fundando no ano de 1020 a.C., com o rei Saul, o primeiro Estado de Israel, mais tarde aumentado pelos reis David e Salomão. Todavia, a expansão romana, a destruição do Templo de Jerusalém e o primeiro massacre romano a este povo levará milhares de judeus a fugir da Palestina, onde haviam permanecido 1000 anos, e a iniciar a diáspora, que durará quase 2000. Obrigados a viver no seio de outros povos, os judeus foram sofrendo massacres, perseguições ou a simples e constante discriminação. Afastados do poder, da aristocracia e do exército, desenvolveram atividades paralelas, como o comércio, as ciências e a invenção, e, mais tarde, a banca, adquirindo assim algum prestígio. Foram associados ao poder na sombra, omnipotente e riquíssimo, e ainda olhados como os principais culpados pela morte de Cristo. No entanto, o verdadeiro antissemitismo começa no final do século XIX, nomeadamente com os violentíssimos pogroms na Rússia. Assim, com o impulso do primeiro Congresso Sionista, iniciaram-se as primeiras vagas de imigração judaicas modernas, as Alaias. Em 1914, na Palestina, haviam já 80 mil judeus, os fundadores da cidade de Tel Aviv. A criação de um Estado judaico, como é óbvio, não era possível sem a expropriação da terra aos palestinianos. Percebendo isto, o movimento sionista revestiu-se de uma índole de aventura colonial, adotando, como um dos argumentos da ocupação, a falta de estabilidade da região e a ideia de atraso dos autóctones em relação aos colonos. O fim da Primeira Guerra Mundial originará o derrubo do Império Otomano. Para estes territórios, a recém-nascida Sociedade das Nações criará um sistema de mandatos, que os colocará sob a tutela de uma das potências vencedoras, até estes se conseguirem administrar por si. Deste modo, é concedido o mandato sobre a Palestina à Grã-Bretanha, que fica ainda incumbida de aplicar o estabelecido pela sua Declaração Balfour, que a coloca a favor do estabelecimento de uma pátria para os judeus, que tentará incentivar sem comprometer as comunidades árabes locais. Tentando granjear o apoio de ambas as partes, os britânicos prometem também aos árabes o prosseguimento dos seus interesses nacionalistas. Com a chegada de Hitler ao poder na Alemanha, o início das perseguições antissemitas e o Shoah, isto é, o genocídio judeu durante a Segunda Guerra Mundial, não só a Terra Prometida servirá de asilo a milhares de refugiados judeus, como também se verificará uma comoção do mundo face ao drama do Holocausto, que, daqui para a frente, se traduzirá num grande apoio à causa sionista. Entretanto, a comunidade judaica da Palestina, designada Yoshuv, lança-se na construção do Estado judaico, formando um governo sombra da autoridade mandatária, a Agência Judaica, que se dedica quase em exclusivo à intensificação do processo de imigração, trabalhando intimamente com a Organização Sionista Mundial, que continua, através do Fundo Nacional Judeu, a incentivar a compra de terras e a mão de obra exclusivamente judaica.
expulsando os felas, camponeses palestinianos. O ambiente entre autóctonos e colonos degrada-se, sendo fundada, em 1920, a Haganah, o braço armado do governo mandatário. Durante a guerra, a Grã-Bretanha vai-se apercebendo da insustentabilidade do duplo discurso a de judeus e palestinianos, pelo que irá tentar deter o aumento da imigração judaica, um grande elemento de agravamento da situação na Palestina. Crescem os motins, os golpes, a violência e os massacres. Face à perspectiva de uma guerra fria com a URSS, Londres, que não pretende perder o apoio dos Estados Unidos da América, que se posicionam e sempre se posicionarão a favor dos judeus, decide levar a questão palestiniana à discussão nas Nações Unidas. As pressões exercidas pelos Estados Unidos, o drama dos milhares de sobreviventes dos campos de concentração nazis e a referida visão colonial dos judeus face aos bárbaros árabes, irá determinar a decisão da partilha da Palestina, por Assembleia Geral da ONU em 1947, assim como a criação de um Estado judaico que ocupará 55% do território da Palestina, e um Estado árabe, ao qual caberá o restante, ficando a cidade de Jerusalém sob o controle internacional. Entre a votação da ONU e a proclamação do Estado de Israel, passaram 6 longos meses para judeus e palestinianos, nos quais a violência foi soberana. À meia-noite do dia 14 de maio de 1948, deu-se a retirada oficial inglesa. No mesmo dia, David Ben-Gurion proclamava a independência do Estado de Israel, e as tropas das nações árabes da Jordânia, Iraque, Síria, Líbano e Egito começavam a invasão. Apesar de disporem de uma força militar muito modesta em relação às grandes nações inimigas, os israelitas tinham a unidade e a organização de que careciam os árabes. Após uma série de vitórias árabes, foi negociada uma trégua a entrar em vigor em junho do mesmo ano e que duraria um mês. Durante esse tempo, os judeus rearmaram-se, reagruparam-se e partiram para um violento contra-ataque. Em 10 dias, obtiveram avanços territoriais significativos. No entanto, o armistício só ocorreria em março de 1949, apesar dos confrontos continuarem. Israel conseguiu o controle da Galileia, da faixa costeira, do Negev e da estrada para Jerusalém, assim como o controle da parte oeste da cidade. A Jordânia, por sua vez, ocupara a montanha a este do Rio Jordão e a metade oriental de Jerusalém, incluindo a Cidade Velha, que, como vemos, acabou por não ser internacionalizada. Enquanto isto, Israel iniciara o processo de construção do Estado. Em janeiro de 1949, realizaram-se eleições gerais legislativas, que instituíram o Parlamento Israelita, o Knesset, o primeiro-ministro David Ben-Gurion e Shem Weizmann como presidente. No mesmo ano, o Knesset sancionava a Lei de Retorno, que dava aos imigrantes judeus o direito imediato à cidadania automática. Apesar da explosão populacional ser importante para a sobrevivência do Estado de Israel, esta gerará enormes dificuldades económicas e sociais, especialmente dadas as disparidades culturais e tecnológicas dos países de origem dos imigrantes. No entanto, o maior drama desta e de muitas outras guerras israelo-árabes será o dos refugiados palestinianos.